Hoje é dia de Verde em Cena. É aquele momento para a gente aprender a cuidar das plantas com dicas muito práticas para deixar a sua casa muito mais bonita. No episódio de hoje, o paisagista Paulo de Carvalho vai nos ensinar a cuidar das orquídeas. Espaço Botânico apresenta Verde em Cena. Boa tarde, eu estou aqui no Espaço Botânico, esse lugar lindo, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre orquídeas. Sabe quando você ganha aquela orquídea bonita, como a Phalaenopsis, por exemplo, que é uma orquídea comprida, de haste curva, e não sabe como cuidar dela? Vamos pensar juntos de como fazer esses cuidados necessários com a planta? A primeira coisa a se pensar quando a gente vai cuidar das orquídeas é pensar no substrato adequado para plantá-las. E aqui na área de adubos e insumos do Espaço Botânico tem o substrato adequado para se cuidar das orquídeas. Lembrando que é importante que não é a terra que nós usamos nas outras vegetações. A orquídea tem seu próprio substrato. E para finalizar o nosso cuidado com as orquídeas, a gente escolhe o musgo, que vai garantir toda a umidade para o nosso arranjo. Essas são as orquídeas Phalaenopsis. Veja só como elas são esculturais, não é verdade? Ela tem esse nome curioso e engraçado porque Phalaenopsis em grego é mariposa. Veja só como me parecem umas asinhas essas flores. E para cuidar das plantas, nós selecionamos aqui o substrato necessário, que eu já deixei separado aqui. Quando nós falamos substrato para orquídeas, é nada mais nada menos do que casca moída. Sabe aquela casca úmida, grossa da árvore? Elas são essenciais para cultivar as orquídeas. E para arrematar, como forração no nosso arranjo, o musgo, que ele é ativado com a umidade, depois que a gente borrifa a água. E o vaso mais adequado para se plantar as orquídeas é esse vasinho de cerâmica ou terracota. É importante que você observe que ele tenha sempre esses furinhos para que a água escorra. Sempre importante considerar que água é diferente de umidade. As orquídeas, elas não suportam acúmulo de água, mas gostam bastante de umidade. Vamos lá montar o nosso arranjo? As orquídeas geralmente vêm com esse araminho que nós chamamos de tutor, que é para dar uma certa estabilidade na haste. No replantio vocês podem deixar ou também não precisam. A gente sempre tira a planta do pote de plástico e verifica a qualidade das raízes. É importante que as raízes estejam o mais esverdeadas possível. Se elas estiverem muito cinza, é sinal de que elas estão ressecadas e aí a gente já pode começar a molhar. É importante também sempre averiguarmos o pote original da raiz para ver se não tem aquela massinha branca, às vezes até de mau cheiro, que significa a presença de fungos. Se não tiver, nós já podemos utilizar no replantio. Tendo um vaso com bom diâmetro, não tem problema nenhum colocar duas mudas em um vaso só. Que nós ajeitamos para que fique o mais harmônico possível e que uma raiz não invada o espaço da outra. Os pontos vagos do nosso vaso nós complementamos com aquele substrato que a gente comprou próprio para a orquídea. Nem pense em colocar a terra comum. Veja só como esse substrato de casca já está dando uma estabilidade para o vaso.
E na medida que a orquídea for crescendo, ela vai se enraizando e se tornando mais estável ainda no vaso, a ponto de não precisar mais do tutor, que é esse araminho. Todo farelo, toda bagunça que cair sobre a mesa tem que ser reaproveitado. Nada de desperdício com o substrato das orquídeas. É importante apalpar, mas sem pressionar muito, as raízes não podem ser danificadas. Perceba como já está um arranjo estável só com esse substrato. E para finalizarmos o arranjo, é sempre importante termos a presença de musgo, que é como se fosse uma graminha seca que nós utilizamos para forração, só que o mais interessante do musgo é que ele é realmente útil ou como se fosse ativado só depois da umidade. O musgo, ele vai atuar como se fosse uma caminha, como se fosse uma colcha, na verdade, preservando toda a umidade que vem de baixo para cima, das raízes até a folha. Sem contar que dá aquele verdinho bonito e mescla com os verdes das folhas também. Após a colocação do substrato e do musgo, a gente vai com a primeira rega depois do plantio. Essa primeira rega, ela tem que ser abundante, a ponto de deixar bem úmido a raiz, o substrato e o musgo. Mas sempre é importante fazer a rega tendo a certeza de que não vai ter nenhum tipo de acúmulo de água. Veja só como o musgo, depois de molhado, ele fica mais inchado e menos esfarelento, digamos assim. Rega abundante já feita, certificamos que não há acúmulo de água no vaso. Veja só como está drenando e assim tem que acontecer. Vamos esperar mais um pouco. E um outro ponto também interessante a se pensar na saúde das orquídeas é entre as folhas se há algum tipo de acúmulo de água. Caso tenha algum acúmulo de água, é importante tirar, secar, porque esse acúmulo tem uma tendência a dar fungo nas plantas. Depois do arranjo feito, é sempre importante manter a umidade com o aspersor. Essa flor bonita desse jeito, ela vai durar mais de uma semana. E é fundamental que você coloque a mão nesse musgo e verifique a umidade. Caso esteja secando, reponha com a bombinha aspersora. Tendo essa frequência diária ou ao menos a cada 2 dias, você vai garantir esse arranjo lindo para decorar sua varanda, sua casa por mais longo tempo. Vai me dizer que essa beleza não é uma grande promessa de felicidade para sua casa. Arranjo prontinho. Vai me falar que não é fácil de se fazer em casa. Tá super bonito. Nos vemos no próximo episódio. Verde em Cena. Oferecimento: Espaço Botânico. Mais que um garden, uma experiência natural. Tenho certeza que você vai fazer na sua casa, eu também. Foram ótimas as dicas do nosso amigo Paulo.